É natural que quando o bebê nasce, a família tenha que readaptar a sua rotina. Afinal, chegou um novo membro na família que é completamente 100% dependente dos seus cuidadores. E até que esse bebê consiga adquirir alguma independência, alguma autonomia, ele vai sempre depender de alguém em todos os momentos ali do dia dele. Todas as necessidades deles precisam ser supridas por alguém que está à disposição, que está de olho, que está atento ao que ele precisa. Então é natural que as famílias façam um rearranjo da sua rotina, dos papéis e responsabilidades. E normalmente a gente vê dois tipos de arranjo que são mais prevalentes, que acontecem com mais frequência nas famílias brasileiras. Que é o pai, ele continua trabalhando, né, as suas 8 horas por dia ou até mais, fazendo aí a jornada de trabalho tradicional. E a mãe fica em casa cuidando então desses primeiros anos do bebê até que ele consiga adquirir uma autonomia um pouco maior, ir para a escola. E aí ela volta então para o mercado de trabalho. E o outro arranjo é o pai também segue a vida profissional, aí passando a maior parte do dia fora de casa, e a mãe, ela, após a licença maternidade, volta para o mercado de trabalho, e aí então você tem esses dois tipos de arranjo que são mais comuns. E cada casal, de acordo com a sua realidade, vai então dividir as tarefas para que essa rotina fique equilibrada. Às vezes isso não acontece, né? Às vezes essas tarefas não são bem divididas e fica bem desequilibrado. Mas, em teoria, esse seria o caminho, né? Dividir algumas tarefas para que haja um equilíbrio nesse cuidado do bebê. Então, um fica responsável pelo banho, o outro é responsável por colocar para dormir, o outro é responsável ali por cuidar das roupas, por fazer o jantar. Enfim, as tarefas são divididas para que essa rotina funcione. Mas tem uma coisa. Tem uma coisinha que é meio invisível para a maioria dos casais, independente do arranjo familiar que tenha, da estrutura familiar que tenha, e que pega principalmente os homens. Os homens não têm consciência, a maioria dos homens não tem consciência que isso existe, não tem consciência que isso afeta a saúde e o bem-estar da família e principalmente o relacionamento do casal. Existe um peso grande e invisível que normalmente recai sobre a mãe, por causa dos arranjos da rotina da família, e que é importantíssimo que os pais tenham consciência para que possa haver um reequilíbrio na estrutura, na dinâmica da família. Esse peso invisível se chama carga mental. E o que é essa carga mental? Normalmente a gente se pega muito em coisas físicas, em coisas que levam tempo, que você coloca energia física, então são as atividades, como eu falei, da rotina. Quem lava roupa, quem cozinha, quem limpa, quem troca fralda, quem coloca para dormir, as execuções das atividades. Mas a carga mental é exatamente aquele peso que fica na cabeça de você estar todo o tempo pensando, planejando, antevendo as necessidades que o bebê vai ter, para que a gente consiga oferecer um bem-estar para ele, para que a gente possa atender as necessidades dele no momento em que ele precisa, no momento em que ele demanda. Então isso é um peso mental enorme, está sempre olhando para que tudo esteja funcionando. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar bem claro o que é a tal da carga mental. Está chegando o inverno, tem roupa suficiente para o tamanho dele? Tem fralda para mais quantos dias? O que a gente vai fazer de almoço para o bebê? Tem roupa limpa suficiente na gaveta? Onde que está o contato do pediatra? Se acontecer alguma emergência, a gente sabe em qual hospital que a gente vai levar? Já está na hora do almoço? Estão oferecendo água para o bebê ao longo do dia? O bebê já comeu algum lanchinho da tarde? O quarto está arrumado para ele dormir? Você viu a previsão do tempo para saber qual roupa colocar nele agora de manhã? Quando que é a próxima vacina? Aliás, como é que é o calendário de vacinas? Quando que a gente tem que marcar a próxima consulta no pediatra? Ainda tem shampoo, sabonete, pomada de assadura? Reparou que está na hora de cortar as unhas? Ou cortar a franjinha? Isso aqui são só alguns exemplos de toda a carga mental que normalmente recai sobre as mães dia após dia. E não é pouca coisa, é muita, são infinitas e pequenas atividades que você tem que ficar pensando e lembrando e antecipando, e tudo isso pesa. E tem uma carga mental que também é negligenciada, que poucas pessoas veem, mas que pesa bastante, é que normalmente também recai sobre a mãe, sobre um dos parceiros de criação, todo o aprendizado sobre educação, criação, cuidados com o bebê. Então,
ler sobre sono, ler sobre alimentação, introdução alimentar, saber que remédio pode dar, que remédio não pode dar. E tem um ponto importante que eu quero trazer aqui, que a carga mental, ela não necessariamente está ligada a você executar a atividade. Para fazer uma analogia aqui, a carga mental é aquela função do gerente de fábrica que tem que olhar tudo o que está acontecendo na fábrica, antecipando, prevendo, olhando todos os detalhes para que a fábrica possa funcionar bem e o cliente ficar satisfeito. O gerente ele pode até mandar fazer, e provavelmente ele vai mandar os funcionários fazerem, mas se não é ele que está ligado, que está atento, que está antecipando, que está vendo tudo o que está acontecendo, aquela fábrica em algum momento vai derrapar. E essa carga mental é um peso enorme para se carregar sozinha. Uma outra imagem aqui que eu posso trazer para você é aquela do circo, daquele cara que fica equilibrando os pratinhos, né? Então imagina que você está lá, né, equilibrando 10 pratinhos, né, para não cair, gira um aqui, gira outro ali e tal, né, vai girando aquela coisa. Chega o bebê, aqueles 10 pratinhos, eles viram 30 pratinhos. E ficar girando aqueles 30 pratinhos sozinho é muito desgastante, é muito pesado. Você pode até ter pessoas que vão girar para você, mas alguém está de olho para ver se o pratinho está perdendo a velocidade e vai cair. E esse ficar olhando, ficar gerenciando, ficar vendo se as coisas os pratinhos não vão cair, cansa pra caramba, cansa muito mesmo. É desgastante, é estressante, é preciso dividir, é preciso ter ajuda. O casal precisa fazer um arranjo não só da execução, mas precisa fazer um arranjo também da gestão, desse gerenciamento, desse planejamento de tudo que acontece na rotina da casa. Deixa eu te falar um pouco dos impactos que isso gera no bem-estar da família quando essa carga mental está desequilibrada. É muito importante de saber que só existe o bem-estar da família quando individualmente todos os seus membros estão vivendo esse bem-estar. Quando um dos membros da família está estressado, ansioso, cansado, isso reverbera, isso contamina, vamos assim dizer, todo o bem-estar familiar. Por isso que esse é um tema de bastante importância de olhar, porque ele é invisível para a maioria dos homens e ele é fonte de briga entre casais. Então, os impactos mais comuns que a gente tem é essa sobrecarga mental, ela vai gerando um estresse crônico, principalmente na mulher, na mãe, que é a responsável por isso. E isso pode levar à ansiedade também, transtornos de ansiedade. Se a mãe está na fase do puerpério, esses impactos de sobrecarga e estresse são ainda maiores, porque o puerpério já é uma fase bastante delicada, bastante desafiadora para a maioria das mulheres, então esses efeitos eles ficam ainda mais fortes. Todo esse panorama, dia após dia, ele vai minando, ele vai silenciosamente corroendo a qualidade do relacionamento. As brigas começam, as discussões, aponta dedo aqui, aponta dedo ali, e o inimigo invisível ninguém vê, a carga mental. Ou, na verdade, ninguém vê não. As mulheres veem muito bem, as mães veem muito bem. Os pais é que não veem. Então, se essa é uma questão que está aparecendo aí na sua casa, na sua dinâmica familiar, está na hora de resolver esse problema. Então, eu vou te falar como que a gente resolve esse problema. Primeiro passo, muito importante, é tirar toda essa carga mental da cabeça e colocar no papel, materializar, tirar aqui do mundo das ideias, dessa coisa que a gente não consegue ver, meio confusa, meio invisível, e criar uma lista, vomitar mesmo tudo aquilo que alguém, né, que os cuidadores têm que pensar e planejar e que ocupam a mente o tempo todo, e escrever isso em itens, em uma sequência de atividades que geram essa carga mental, para que possa começar então uma conversa para reequilibrar isso daí. Colocou tudo no papel? Então agora é hora de olhar isso e dividir, conversar para ver quem vai ser o responsável pelo que nessa lista. E aqui é importante falar que não necessariamente é a pessoa que vai executar, mas é o responsável para ficar de olho no pratinho, para o pratinho não cair. Quando você vê que o pratinho está perdendo velocidade, você fala, ó, aquele pratinho lá vai cair, gira aí. E pode ser que outra pessoa faça esse papel de girar. O importante aqui é a pessoa que está de olho, que está atenta, que está responsável para aquele pratinho não cair e que vai acionar, vai direcionar a ação
para que aquele pratinho não caia. Então vou dar exemplo de alguns tópicos que geram carga mental e que o casal então vai ter que decidir quem vai ficar responsável por eles. Quem fica de olho na despensa e na geladeira e faz a lista do supermercado? Quem é que vai pensar nos cardápios de café, lanche, almoço, jantar do bebê? Quem vai ficar de olho no guarda-roupa? Que roupas ficaram pequenas, se as roupas estão adequadas para a estação, está faltando alguma coisa? Quem vai ficar de olho nos itens de higiene pessoal? Shampoo, fralda, pomadas. Quando chegar a hora, quem vai pesquisar sobre escolas? E aí, quem fica responsável por arrumar a mochila diária da escola? Quem fica responsável pela parte médica, pediatra, vacina, emergências? E aí, de tempos em tempos, vocês vão revisar essa lista para ver se ela está funcionando, se está equilibrado, se está bacana, né? De tempos em tempos, vocês podem rever, renegociar, adequar, surgem outras cargas mentais que vocês não tinham pensado antes. Então é uma lista dinâmica, né? Para ficar sempre olhando se está legal, se está bacana, se o bem-estar está equilibrado para todos. E uma dica aqui que eu dou é tentem separar as responsabilidades por afinidades. Isso ajuda. Então, quem tem mais afinidade ou quem tem mais facilidade com um determinado tema, assume aquele tema. Isso facilita no dia a dia para que essa carga não fique mais pesada do que pode ser no começo. E aqui eu quero trazer um ponto de atenção. Como eu já disse, essa carga mental provavelmente está acumulada na mulher, na mãe. E vocês estão readequando essa configuração, vocês estão renegociando responsabilidades. Existe um período de transição para que isso comece a funcionar legal. Existe um período de aprendizado, principalmente para o homem que talvez estivesse ausente dessa responsabilidade em relação à família. Então aqui eu dou duas dicas. A primeira é, se você está passando a responsabilidade para o outro, dê espaço para que esse outro possa assumir essa responsabilidade. Quando a gente faz alguma coisa que a gente já está acostumado e aí outra pessoa começa a fazer, é natural a gente querer meter o dedo, falar assim, não é assim, é desse outro jeito, eu gosto de fazer desse jeito. Segura, aguenta isso, porque se você passou a responsabilidade, essa pessoa ela precisa aprender a se virar com essa responsabilidade. Então ela precisa de espaço para poder crescer nessa função. Então, segura um pouco as críticas ou como deveria ser e não está sendo. E vai a minha segunda dica, joga para o lado do treinamento. Então, às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, para dois para frente, que é ajudar, ensinar, mostrar como faz, caso seja uma novidade, e aí para você então sair de cena e deixar a responsabilidade totalmente para o novo membro que vai executar aquela função. Então esse é um ponto de atenção importante para que ao longo dessa transição, dessa reorganização da carga mental da família, vocês acabem não se boicotando no meio do caminho. E aí, com o tempo, virão os benefícios desse rearranjo da carga mental. E além dos benefícios que eu já falei aqui, de um melhor equilíbrio, de bem-estar entre todos os integrantes da família, existem benefícios que só quem faz esse rearranjo da carga mental consegue colher e consegue perceber com o tempo. O primeiro benefício é um aumento na parceria do casal. Sabe aquele sentimento de eu sei que eu posso contar com você, eu sei que você está aqui, eu sei que você é responsável. Isso cria uma liga, uma cola de confiança. E essa confiança, a confiança, ela é base para qualquer relacionamento íntimo, bem-sucedido e duradouro. E o segundo benefício é que como todos estão engajados e participando do planejamento, da gestão e da execução das rotinas da casa, isso aumenta o sentimento de pertencimento familiar. A família fica mais forte, o valor família fica mais forte para os seus membros. Boa sorte!